Olá amigos, vamos para mais uma aula de astronomia, hoje focando a Lua, né? Devemos lembrar que a Lua, né, um astro, talvez o astro mais romântico do Sistema Solar, né, pelo menos o homem interpreta assim, né, ao longo da história ela sempre foi usada como um relógio, né? Então na antiguidade você usava a Lua para marcar o tempo, né, porque o Sol tem um período de um ano, mas a Lua não, a Lua ela tem um período em que você pode marcar as fases, né? E essas fases, 7 dias em cada fase. Então podia usar como um relógio, marcar o tempo, né? Depois, mais modernamente, a literatura absorveu toda a Lua, então tem contos e mais contos, e sempre, quando pensa na Lua, pensa sempre numa coisa literária, né? E hoje em dia, através da ciência, a astronáutica é a parte da astronomia que mais beneficiou-se com a Lua, porque toda uma tecnologia foi desenvolvida para o homem chegar lá e descobrirmos novas verdades sobre o universo, né? A Lua é o satélite natural da Terra e é o 5º maior satélite natural do Sistema Solar. Ou seja, a Lua ela tem uma proporção, né, de todos os satélites do Sistema Solar, o que tem maior proporção em relação ao planeta original. O planeta Júpiter, por exemplo, tem uma Lua, um satélite maior que a nossa Lua, né? Lembrando que Lua, quando a gente escreve com L minúsculo, significa um satélite do Sistema Solar. Quando L maiúsculo é a nossa Lua, é o nosso satélite, né? Para diferenciar dos demais. Então, essa Lua, proporcionalmente à Terra, é muito grande, né? Ela equivale mais ou menos a 1/80 da massa da Terra e mais ou menos em tamanho 25%, né? Júpiter não tem nenhum satélite seu que seja 25% do seu tamanho, nenhum deles tem. A Terra é o que tem a proporção maior. E nós estamos com esse astro há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, é a idade da Lua, né? A Lua se formou pelo impacto, né, de um grande planeta, a gente pode dizer assim, era tão grande que era considerado um planeta, do tamanho de Marte mais ou menos, que atingiu a Terra, parte do material ficou na Terra e outra parte ficou orbitando em detritos até formar a Lua, né? Nós sabemos disso devido a essas rochas aqui, ó, que foram coletadas pelos astronautas que foram na Lua, trouxeram rochas e elas foram analisadas em termos geológicos, né? É capaz de você saber toda a história daquela rocha pela forma como os cristais estão organizados, né? E hoje em dia nós temos também o mapeamento da Lua em forma de gravimetria. Na gravimetria você tem uma imagem, digamos assim, computadorizada, onde aparece a intensidade da aceleração da gravidade. Então isso aqui é um mapa de gravidade da Lua, onde é mais forte, mais fraco, e podemos saber com isso como é que geologicamente ela funciona, tá? E existe também o estudo dos isótopos radioativos. Se você estudar nessas rochas isótopos radioativos, você vai poder contar a história da Lua, né? E essa é a teoria mais aceita desse impacto que ocorreu no início do Sistema Solar. A estrutura da Lua, se você olhar a Lua por dentro, né, ela tem um núcleo de 240 quilômetros, mais ou menos, né? Ela tem em diâmetro 3.400 quilômetros, né? Ela é mais ou menos a 4ª parte da Terra, né, se você pensar assim. E ela possui várias camadas, inclusive uma crosta. Essa crosta é formada de óxidos, né, óxido de alumínio, óxido de silício. E toda essa estrutura é como se ela quisesse se formar como um planeta. Então, a tendência no Sistema Solar de todos os astros é aglutinar pela força da gravidade e formar um planeta onde acontecem processos radioativos. No centro da Terra também é assim, né? Só que o da Terra é muito maior proporcionalmente e capaz de gerar outros fenômenos benéficos para a vida na Terra. Na Lua, não, né? Mapas da Lua, né, já existem hoje em alta qualidade. Aqui nós temos os dois lados da Lua, né, digamos assim, né? Um lado que é virado para a Terra, onde desde a humanidade, quando observa a Lua, só vê um lado. Por quê? Porque a Lua ela tem um movimento de rotação, mas a rotação dela coincide praticamente, né, coincide com o tempo de revolução ao redor da Terra. Então a gente sempre vê esse lado. Nunca foi visto esse lado, a não ser quando uma nave foi até o outro lado e tirou foto. Então essa fotografia aqui, vocês podem ver que o lado, a gente chama de lado oculto, né, o lado da Lua, do outro lado da Lua, é diferente desse lado aqui, né? Aqui nós podemos ver essas áreas mais escuras e aqui é praticamente toda de cratera. E qualquer corpo do Sistema Solar que você vê cheio de crateras, significa que não tem atmosfera.
porque a atmosfera é que barra os meteoros, os corpos, e impede que haja esse espalhamento. Então forma a cratera devido ao impacto direto, sem atmosfera, né? A superfície da Lua, se a gente observar, tem muitas nuances, né? Altos e baixos, crateras de impacto, né? Todas essas crateras são crateras de impacto, e tem os mares e os oceanos, né? É claro que nenhum deles tem água, mas como eles parecem com oceanos, esse nome foi dado. Eles correspondem, muito provavelmente, né? 99% dos cientistas concordam com isso, que foi derramamento de lava, né? No início a temperatura era muito alta, então havia vulcões, lava que vinha do centro da Lua, que espalharam como a lava na Terra e foi formando a crosta, mas formou essas áreas de derramamento de lava, né? Se você quiser localizar um ponto na Terra, você usa latitude e longitude. Na Lua também. Essas coordenadas, para diferenciar da Terra, a gente chama ela de coordenadas selenográficas, né? Selene é o nome da Lua, né, em outro idioma. Então, essa distinção aqui serve para você localizar uma cratera. Então, você pode até, muitos astrônomos observavam a Lua e descobriam crateras que antes não estavam catalogadas, né? Então, eles registravam na latitude e longitude selenográfica e ficava no nome do astrônomo que havia descoberto. Elas são baseadas em uma cratera de referência, né? Ela é Mustin, né? Essa cratera é considerada como referência para as outras medidas, do mesmo jeito que na Terra nós temos o Equador, nós temos o meridiano de Greenwich, na Lua também nós temos para essas suas coordenadas, né? A Lua tem uma topografia, um relevo também, então existem mapas altamente precisos da Lua, então, onde você pode identificar ponto a ponto, quase que metro a metro. Várias sondas orbitaram a Lua e, né, nessa órbita elas fotografaram com alta definição, e hoje em dia ainda existem fotografias bem modernas da superfície da Lua. É um estudo muito aprofundado, né? Aqui nós podemos ver, por exemplo, o lado virado para a Terra e o outro lado, né? Chamamos o lado longínquo, né? Alguns chamam de lado escuro, que dá uma ideia falsa da Lua, né? De que do outro lado da Lua é todo escuro e do lado de cá é claro. Não, não é assim não. A qualquer momento, metade da Lua é iluminada pelo Sol e a outra metade não, né? Mas como essa rotação dela está sincronizada com a da Terra, ela está sempre virada esse lado aqui. E o outro lado é diferente. Aqui a topografia dá a altitude em quilômetros, né? Então essas áreas aqui são áreas mais baixas, e as áreas aqui vermelhas são áreas mais altas. Então, do mesmo jeito, lá na Lua nós temos montes, né, cordilheiras, temos enormes crateras tão grandes que tem um monte de crateras dentro também, né? Então, a Lua tem toda essa topografia já desvendada. E a Lua tem as fases, né? Mas o que mais se conhece da Lua são as fases. Embora a gente reconheça as 4 fases principais, né, nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante, na realidade, isso é somente para se guiar, porque na realidade é uma coisa contínua, né? A Lua está mudando a parte iluminada virada para a Terra continuamente. Então, a fase que a gente diz assim é um período de mudança. Mas existe um ponto somente onde é a Lua nova. Ali é a Lua nova. Depois é quarto crescente, é ali. Depois cheia, depois minguante. Então, nessas 4 é um ponto definido. Não existe um período grande, né? Embora a gente, a grosso modo, a gente pode já estar nessa fase, né? As fases da Lua, na realidade, têm nomes específicos, né? Quando você não vê nada, ela está virada, o lado iluminado para o Sol, do lado de cá, você não vê nada, é chamada Lua Nova. Quando ela está aumentando, mas não chegou na metade, chama-se Lua Crescente. Quando chega na metade, na primeira metade, é o quarto crescente, porque está aumentando a parte iluminada. Quando ela está acima da quarta parte, né, porque é metade de um lado, metade do outro, isso aqui é a quarta parte. Quando ela está um pouco acima, a gente diz que é crescente gibosa, né? Esse gibosa quer dizer que ela é gorda, digamos assim, né? Crescente gibosa. Depois chega a lua cheia, onde toda essa fase está virada para o Sol, né? Então iluminando e vendo isso aqui tudinho. Depois ela começa a diminuir, mas não até a metade, é chamada minguante gibosa, quarto minguante, quando é a metade da metade, e finalmente lua minguante, né, quando ela está abaixo.
e depois da minguante volta a lua nova e o ciclo se repete. Então essa nomenclatura, né, às vezes a gente usa somente 4, né, mas tem outras nomenclaturas, tanto para a lua crescente, né, quanto para a lua minguante. Existe também a lua influencia nos eclipses, né, que é um estudo muito aprofundado. E a palavra eclipse significa desaparecimento em grego, né? Então quando a lua entra na frente da Terra, né, é um eclipse solar. O Sol está sendo eclipsado, o Sol está desaparecendo. E ela projeta uma sombra, só que essa sombra é dividida em duas partes, né? A umbra e a penumbra. Aí se você olhasse lá de cima, você veria apenas um pontinho em cima da Terra que está escuro. Outra parte está parcialmente. Então, na penumbra é parcial e a totalidade é somente uma área muito pequena. O eclipse solar leva apenas alguns minutos. A fase parcial, a fase total, leva somente alguns minutos. E a temperatura diminui cerca de 10 graus naquele período, né? Quer dizer, fica escuro e você percebe no ambiente isso, né? Ocorre geralmente 2 por ano. 2 ou 3 eclipses acontecem por ano e é sempre na lua nova. Por quê? Todo eclipse solar é na lua nova. Por quê? Porque a fase iluminada está virada para o Sol para projetar a sombra na Terra, né? Sempre, né? E existem os eclipses lunares, quando acontece o contrário, né? A Lua entra na sombra da Terra. Quando a Lua entra na sombra da Terra, ela também passa pela penumbra ou pela umbra. Só que quando ela penetra, ela não fica totalmente desaparecida, ela fica avermelhada ou alaranjada, escurecida. Por quê? Porque o cone de sombra da Terra é muito maior, dispersa mais, né? Então nós não temos um escurecimento total, né? Porque você pega apenas uma parte aqui. A duração não é alguns minutos, leva algumas horas. Por quê? Porque esse cone é muito maior. Está mais espalhado, a Terra é maior do que a Lua, 4 vezes. Então ela tem que atravessar uma área maior com esse cone de sombra mais disperso. Então leva mais tempo, né? E sempre na lua cheia, ou seja, ela está sempre do lado de cá. Ora, se acontece na lua cheia e na lua nova, então todo mês era para ter um eclipse, né? Isso não ocorre devido à inclinação da órbita da Lua, né? Se a gente observar um esquema do Sol no meio, aqui a Terra girando e a Lua girando em torno da Terra, o plano da órbita da Lua não está coincidindo com o da órbita da Terra, é inclinado em cerca de 5 graus. Então nem toda lua nova nem lua cheia tem eclipse, né? Senão nós teríamos eclipse todo mês. Né? Todo mês aconteceria um eclipse, mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o plano da órbita nem sempre coincide dos dois, né? A distância média da Lua até a Terra é de cerca de 380 mil quilômetros, né, em média, ou mais ou menos um segundo-luz. Então a luz, para sair da Lua e chegar até a Terra, leva um segundo, refletida pelo Sol. E ela tem um período de rotação, né? O período orbital em torno da Terra é de 27 dias, quase 28, né? E o período sinódico é de 29. O período sinódico é o tempo visto da Terra. É o aparente, né? É um pouquinho maior, por quê? Porque a Terra não está parada, ela completa. Ela completa em 27, mas a Terra está andando, então ela vai ter que levar mais um pouquinho de tempo, por isso que é 29 dias. Tudo que falar em astronomia de sinódico é relativo àquele observador, né? Proporcional a ele, né? E também nós temos um movimento sempre da Lua sincronizado com a Terra. Depois de milhões e milhões de anos, né, o que acontece? A Lua foi sincronizando o seu movimento com a Terra, de maneira que ela sempre mantém a mesma face para a Terra. Nós chamamos isso de órbita sincronizada. Isso significa que o período de rotação é praticamente igual ao período de revolução. Não é totalmente, né, mas ela gira em torno de si, em torno da Terra, no mesmo tempo. Isso faz com que os fenômenos, né, na Terra sigam essa sincronização. O movimento de iluminação, né, da noite pela lua cheia, por exemplo, tem um período mais ou menos fixo. Sem essa sincronização, a Terra estaria desestabilizada. A Terra tem um eixo e os outros planetas que não têm um satélite tão grande como a Lua, o eixo deles sempre tem um movimento e isso atrapalha. Por quê? Porque se não tivesse isso, aconteceriam eras
glaciais com maior frequência. O eixo da Terra ficaria virado mais para o Sol, então haveria uma mudança climática muito grande. Então essa sincronia que a Lua faz com que a Terra tenha melhores condições para a vida, né? Outro fenômeno importante da Lua são as marés, né? As marés são causadas pela Lua e pelo Sol. É uma variação dessa força gravitacional sobre o planeta. Então, aqui está a Terra, aqui está o Sol. Os dois puxam. Então, quando eles puxam, a Terra, como é extensa, puxa mais um lado do que o outro. Há uma diferença de força. Então, há uma resultante. Essa força de maré, ela age sobre tudo, sobre a parte sólida, líquida e gasosa da Terra. Mas o mais visível é na parte líquida. A gente vê os oceanos, a água subir, a água descer. Por que isso acontece? Isso acontece porque tem esse diferencial. Por que isso acontece? Isso acontece porque tem esse diferencial. Se a Lua e o Sol, em relação à Terra, estiverem na mesma linha, ou seja, na Lua cheia e na Lua nova, nós chamamos isso de maré de cisígia. Né? Cisígia. É bem complicado o nome. E se tiver aqui no minguante, quarto minguante ou quarto crescente, nós chamamos de maré de quadratura. Quer dizer, se estiver na mesma direção, né, puxa mais com maior intensidade. Se tiver lateralmente, puxa menos. Né? Então essas marés aqui são mais fortes. Isso devido à atração da Lua e do Sol também. Muito mais da Lua do que do Sol. Porque a Lua está próxima e o Sol está muito longe. Né? Existe um limite para a Lua se aproximar da Terra. Se a Lua se aproximar muito, obviamente vai bater na Terra, mas existe um limite anterior chamado limite de Roche. É a menor distância de aproximação de um satélite a um planeta. Se ele passar desse limite, né, o que acontece? As forças de marés são tão grandes, a diferença de força de um lado e do outro do planeta é tão grande que é capaz de quebrar o planeta. Essas forças dependem de vários fatores, da densidade do planeta, da densidade do satélite e do raio do planeta. Então existem várias, inclusive se ele é gás ou se ele é sólido, né, como a Lua, e qual é o percentual da Lua que é líquido, porque a parte da Lua é líquida ali embaixo, né? Tá, com o calor está na forma líquida, derretendo ali. Então cada corpo do sistema solar tem um limite. Se ele se aproximar muito, espatifa. Um cometa, se chegar muito perto do Sol, ele se parte. Um cometa, se chegar perto de Júpiter, ele pode se partir também, como aconteceu várias vezes. Aqui nós temos o limite de Roche para vários objetos. Então, por exemplo, para a Lua, né, é cerca de 9.000 quilômetros, mais ou menos. Então, se a Lua e a Terra, né, se a Lua chegar mais ou menos a 9.000 quilômetros da Terra, ela começa a se partir. Existe também para o Sol, por exemplo, é 1.240.000 quilômetros, né? É muito maior, então, porque o Sol é muito grande. Depende do raio, depende da massa também e da densidade de cada corpo. Nós chamamos isso de limite de Roche. Né? A temperatura da Lua. A Lua é quente ou é fria? Bom, se você olhar para a Lua, você vai ver esse deserto aqui, né? Seco, sem atmosfera. A temperatura média é menos 50 graus, a mínima é menos 180 e a máxima é 120 mais ou menos, né? Então é muito quente quando bate o Sol e muito frio quando não bate o Sol. Né? Ou seja, para você viver na Lua teria que ter uma proteção muito forte, foi o que os astronautas fizeram, né? Quando uma nave chega lá na Lua, ela tem que resistir a essa variação de temperatura se for passar muito tempo. Por isso que os astronautas foram, mas não ficaram muito tempo lá, porque as condições não são nada boas. Existem muitos mitos e lendas na Lua, né? Se a gente fizer, dá para fazer um livro só sobre a Lua. Por exemplo, a Lua altera o comportamento humano, a Lua cheia, a Lua nova, altera o comportamento. Já vimos que não existe comprovação de nada desses aí. Então, por exemplo, vira lobisomem, tem de que o homem não pisou na Lua, né? Tem vários mitos envolvendo a Lua. Por quê? Porque a Lua é uma coisa mais assim, mais próxima, né? A gente vê, está sempre vendo a Lua do céu, ali e tal. Se alguém perguntar sobre uma determinada estrela ou galáxia, né? Aí geralmente a pessoa não tem opinião porque é uma coisa muito mais afastada, né? Mas existem muitos mitos, né? Como por exemplo o cabelo cresce melhor na Lua cheia, etc. Mas a única coisa comprovada é que a Lua segue as leis da física. O resto, a gente
não tem comprovação nenhuma, né? Já foram feitos vários estudos e nenhuma influência tão assim, a não ser a luz sobre os oceanos altera a mudança de vários tipos de peixes, de algas, aí sim, mudanças físicas, e isso já está comprovado. Tá? E existe a lenda até a lenda de São Jorge, né? De que existe uma imagem de São Jorge, né? Então é outra lenda também, né? O cavalo de São Jorge atacando um dragão, né? Isso aqui é o cavalo dele, aqui é a coxa de trás, a coxa da frente. Então coloca-se uma imagem, existe na China, por exemplo, eles colocam, no Japão, um coelho aqui. Então cada um vê nessas manchas da lua, né, que são os mares, coisas que querem ver. Tá? Então isso é comum em mitos e lendas. Existem vários projetos para o futuro da Lua também, como, por exemplo, novas sondas, né, novas missões que vão à Lua, e algumas até para colonização ou fazer uma base para que outras naves façam uma parada na Lua para depois serem lançadas a outros planetas. Ok? Bom, então vimos um pouquinho sobre a Lua e mostrando que a Lua tem muita coisa ainda para nos ensinar. Ok? Obrigado.